Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje falaremos sobre a linguagem, esse elemento importante na própria natureza humana, que nos ajuda não só a expressar os nossos próprios pensamentos e sentimentos, mas que nos ajudou a formarmos grandes sociedades. E essa mesma vantagem de nós conseguirmos dominar a linguagem faz com que o ser humano consiga não só dominar a natureza, mas dominar os outros animais, como nós vimos na resenha que eu fiz do livro Sapiens de Yuval Noah Harari, que temos aqui a resenha no canal. E essa linguagem pode ser tão importante que a gente, ao nos comunicarmos, tanto a linguagem escrita, falada ou digital, podemos não só conseguirmos influenciar outras pessoas com os nossos próprios pensamentos. E isso traz uma grande importância não só na literatura e na filosofia. Mas para continuarmos esse vídeo, por favor, de inscrever-se no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Vamos ao vídeo. Quando falamos sobre a linguagem na filosofia e na literatura, conseguimos não só ver como o ser humano usa da linguagem para a sua transformação social, a sua transformação interna, usa dessa mesma linguagem para conseguir não só comunicar os seus desejos e seus pensamentos, tanto de uma forma escrita e como numa forma de materialidade, através de várias artes que podem existir, consoante a sua forma de transformação dentro da própria sociedade. E esses elementos da própria linguagem já foram estudados há bastante tempo. É só vermos como Protágoras, um grande sofista, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. O homem consegue não só transformar a própria natureza e mudar consoante as suas próprias características, algumas leis que possam não só favorecer o seu próprio crescimento e a sua forma de estar dentro da sociedade e mudar algumas leis, como nós vimos, algumas leis foram mudando ao longo dos tempos, ao longo do desenvolvimento do próprio homem. O ser humano usa da linguagem não só para conseguir transformar algumas coisas que ele próprio acredita, aquelas coisas que a gente não consegue ver, e transformar numa forma escrita fantasiosa, numa história bastante fantástica, que a gente não só consegue ter em conta ao lermos, mas essa mesma complexidade do homem de transformar algumas coisas, podem ser simples ou complexas, de uma forma, numa linguagem que todos entendem, pode receber algumas transformações, e talvez algumas pessoas não conseguem entender perfeitamente como é ou qual é o objetivo daquela mesma informação. Por isso aqui eu cito alguns pensadores que nos ajudam não só a entendermos essa mesma questão da linguagem dentro da filosofia e na literatura, mas conseguirmos não só compreender como nós podemos usar essa mesma linguagem para nós conseguirmos entendermos a nós próprios, a nossa própria consciência, expressarmos muito melhor os nossos próprios pensamentos e sentimentos. O primeiro pensador que eu trago aqui é o Schopenhauer, que diz o seguinte: utilizar muitas palavras para comunicar poucos pensamentos é sempre um sinal inconfundível de mediocridade. Em contrapartida, o sinal de uma cabeça iminente é resumir muitos pensamentos em poucas palavras. Isso nós encontramos no livro de Schopenhauer, A Arte de Escrever, de 1850. A comunicação tem que ser algo mais simples. Conseguimos pegar pensamentos muito complexos e transformar em uma linguagem mais convencional que as pessoas conseguem entender. Devemos aprender a resumir o essencial, e isso vai fazendo com que a nossa comunicação seja mais fácil para os outros, consigam não só entender, mas que a gente também consiga não só manifestar melhor os nossos próprios pensamentos. E isso faz com que nós próprios nos descobramos e conseguimos não só ter os próprios limites da nossa própria existência. O segundo pensador que eu trago aqui é o Ludwig Wittgenstein, que diz o seguinte: os limites da minha linguagem significam os limites do meu próprio mundo. Isso nós encontramos no livro Tratado Lógico Filosófico de 1921. Quando nós temos pouco conhecimento sobre uma determinada matéria, não conseguimos fazer grandes argumentos sobre aquilo. E é importante que a gente reconheça primeiro, antes que nós conseguimos não só transmitir a nossa própria ignorância. Isso Ludwig Wittgenstein vai falar sobre esse mesmo limite da nossa própria linguagem. Quando não conseguimos entender outras matérias de outra linguagem, nós conseguimos não só nos limitar a nós próprios. Nós devemos conseguir não só expandir o nosso próprio leque do conhecimento para conseguirmos entender os vários significados de várias coisas, tanto na literatura, filosofia, física quântica, matemática, biologia, química. São várias áreas que a gente pode conseguir não só compreender melhor. Esse mesmo limite se põe quando nós fechamos essa porta e a ignorância casa em nós. Devemos abrir essa porta para termos vários conhecimentos ilimitados e que assim conseguimos não só abrir os nossos limites do conhecimento e que a nossa própria linguagem seja favorável a esse mesmo ensino. Dessa mesma forma, não só conseguimos não só compreender cada vez mais
mais os nossos próprios limites, mas conseguirmos não só abrir mais o nosso leque do conhecimento para nós conseguirmos compreender melhor o nosso próprio mundo e o mundo que nos rodeia. O terceiro pensador é Albert Camus, que temos aqui um livro dele, só vermos aqui, o Mito de Sísifo, que está a realizar aqui no canal, mas ele diz o seguinte: quem escreve de modo claro tem leitores, quem escreve de modo obscuro tem comentadores. Esse livro é o Cadernos de 1942. Quando nós pensamos nos livros grandes ou obscuros, nós conseguimos não só compreender, mas a nossa própria ignorância. Só nos deparamos com grandes livros de filosofia, como vamos falar sobre a crítica da razão pura, a metafísica dos costumes de Kant. Você, para entender aquela obra, você tem que sentar, reler muitas vezes a mesma frase para tentar entender. E essa mesma obscuridade, esse mesmo pensamento leva não só a nos desafiarmos, queremos conhecer melhor, porque se uma pessoa conseguiu escrever aquilo, expor aquelas mesmas ideias, você deve conseguir não só sentar e compreender mais. Se nós conseguimos entender quando nós abrimos nosso próprio conhecimento, quando não nos limitamos nosso próprio mundo. Por isso que Ludwig Wittgenstein e Camus vão relacionar aqui mesmo essa questão da linguagem, dos limites. Se você não consegue não só buscar conhecimento em várias áreas, pode ter muita dificuldade em compreender outras áreas. É por isso que nós devemos não só buscar vários conhecimentos para você conseguir mostrar que você é capaz de grandes desafios, mas conseguirmos aumentar o nosso significado do mundo através da linguagem. O último pensador que nós podemos falar aqui é o do Fernando Pessoa, que diz o seguinte: a palavra falada é um fenômeno social, a escrita um fenômeno cultural. A palavra falada é um fenômeno democrático, a escrita um fenômeno aristocrático. Isso está no livro da língua portuguesa do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa transmite muito bem, com clareza, sobre esse mesmo pensamento que falei sobre no princípio, sobre a questão da própria linguagem. Nós conseguimos não só abarcar muita gente numa mesma comunidade, numa mesma sociedade através da linguagem. E isso vai falar com que a palavra falada, essa mesma linguagem falada, seja um meio de comunicação entre várias pessoas, comunicar mais facilmente com outras pessoas. Isso é uma realidade. E a escrita torna-se uma coisa muito burocrática, que nós conseguimos não só transmitir esse mesmo conhecimento para outras gerações, mas só vermos como a sociedade funciona, que uma palavra escrita tem muito mais valor do que uma palavra falada, porque esse mesmo peso que nós vivemos numa sociedade de hoje, onde as palavras vão com o vento, não tem mais o mesmo peso como a palavra de honra antigamente, que usavam essa mesma linguagem, para que os mesmos compromissos que você fala por via oral valia para toda a vida, valia para toda a eternidade. E essa mesma comunicação torna-se uma questão burocrática. E nós conseguimos não só encontrar aqui essa mesma linguagem, nós podemos usar tanto em livros de filosofia, de várias literaturas, conseguimos transmitir mais claramente o que nós queremos dizer, e isso vai ser importante para a nossa própria comunicação, transmitir claramente as nossas próprias informações, para que o outro compreenda, o outro transmita, assim vai formando esse mesmo fenômeno social da construção do mundo mais humano, construção do mundo mais social, para que a gente não só consiga, não só abarcar mais conhecimentos e não pôr limites no nosso próprio mundo. E isso vai ser bastante importante para compreendermos autores obscuros, termos vários comentários para que isso possa não só nos fazer com que a gente viva uma vida concisa e conseguimos compreender não só o mundo exterior como o mundo interior. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Então, se você gostou, por favor, dar um like, assistir outro vídeo do canal e daqui é o Jovete. Muito obrigado. Até a próxima.